O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação de seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. O filho não gostava que seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerá-las até receber um convite para uma entrevista de emprego. Assim que conseguir um emprego, devo deixar essa cidade. Não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Foram esses os pensamentos. Quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: responda as perguntas que lhe foram feitas sem qualquer hesitação. Mesmo que você não souber a resposta, mencione isso com confiança. Ele deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao centro de entrevistas e percebeu que não havia seguranças no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele pôde ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e a água da mangueira que não parava de jorrar. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área de recepção, porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que estava acesa desde a noite anterior ainda estava acesa às 10 da manhã. Ele se lembrou da advertência do pai. Por que você está saindo? Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E pensou que ainda podia ouvir isso agora. Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas, esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir um emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocado perto da porta, e percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele endireitou o tapete com alguma irritação. Hábitos são difíceis de esquecer. Ele viu que em algumas fileiras na frente havia muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias e vários ventiladores estavam funcionando. Estavam funcionando sobre esses assentos. Ele ouviu a voz do pai novamente. Por que as ventoinhas estão ligadas na sala onde não há ninguém? Ele desligou as ventoinhas, que não eram necessárias, e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala de entrevista e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista.
Quando chegou a sua vez, ele parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. O responsável pegou os certificados dele e, sem olhar para eles, perguntou: "Quando você pode começar a trabalhar?" Ele pensou: é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista? Ou é um sinal de que me ofereceram um emprego? "O que você está pensando?" perguntou o entrevistador. "Não fazemos perguntas a ninguém aqui, pois acreditamos que através delas não seremos capazes de avaliar as habilidades de alguém. Portanto, nosso teste é avaliar as atitudes da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de uma câmera CCTV. Ninguém que veio aqui hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, arrumar o tapete de boas-vindas, desligar os ventiladores ou as luzes funcionando inutilmente. Você foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho", disse o entrevistador. Ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina de seu pai, mas percebeu que, graças a ela, conseguiu o seu trabalho. Sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente. Decidiu que levaria seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Tudo o que nossos pais nos dizem é apenas para o nosso bem, visando o futuro brilhante para nós. Uma pedra não se torna uma bela escultura se resistir à dor do cinzel que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano de valor, precisamos aceitar admoestações que esculpem os maus hábitos e comportamentos de nós mesmos. É isso que nossos pais fazem quando nos disciplinam. A mãe levanta a criança pela cintura para alimentá-la, acariciá-la e colocá-la para dormir. Mas o pai levanta a criança nos ombros para que ela veja o mundo que ele não pode ver. Podemos perceber a dor de uma mãe quando sofre, mas a dor do pai pode ser percebida apenas quando outros nos dizem. Nosso pai é nosso professor quando temos 5 anos, um vilão quando temos cerca de 20 anos e um guia enquanto viver. As mães podem ir para a casa de seus filhos quando envelhecer, mas o pai não sabe fazer isso. Não adianta machucar seus pais quando eles estão vivos e lamentar quando eles partirem. Trate-os bem sempre. Do alto dos teus 15 anos, contemplas este mundo com amor. E tens uma pergunta engatilhada que a gente nunca sabe responder. E quando algum amigo enfim responde, às vezes não consegues entender. Do alto dos teus 15 anos, eu sei que às vezes gostas de sonhar e sonhas lindos sonhos de futuro. Que bom que tens coragem de sonhar.
dos teus 20 anos, contemplas este mundo desigual e tens uma resposta engatilhada. Se a gente por acaso perguntar, e quando alguém se arrisca e te perguntar, às vezes tu começas a brigar. Do alto dos teus 20 anos, eu sei que às vezes gostas de teimar e sonhas com um mundo diferente. Que bom que tens coragem de brigar. Dos teus 30 anos, contemplas este mundo tão cruel e tens um grito preso na garganta por ver tanta injustiça e tanto fel. Mas quando é tua vez não dizes nada, que aos 30 já se tem muito a perder. Do alto dos teus 30 anos, tu dizes que é melhor deixar pra lá. Não tens mais ilusões quanto ao futuro. Que pena que não saibas mais sonhar.